Sarcopenia, perda de massa muscular. Como que a gente pode reverter a perda de massa magra, de musculatura, né, de massa que você tem no seu corpo? Como que a gente pode correr atrás desse prejuízo e prevenir ele também? Tratar de forma natural, através de alguns suplementos, mudanças de alguns hábitos, exercícios físicos. Tudo isso eu vou falar nesse vídeo e já te prepara, porque eu lido com exercício físico, com musculação, muito antes de ser fisioterapeuta. Lá em meados de 2009, quando eu empreendi no mercado fitness. Então o que eu vou falar para vocês é de toda uma história, de uma experiência que eu tenho em cima de quais são as melhores condutas. Óbvio, vou trazer também a literatura, os artigos, os estudos que a gente vem estudando e pesquisando, né? Mas quero falar para vocês de forma objetiva e prática como que eu vou reverter uma perda de massa muscular. Primeiro, por que ela acontece? Qual que é o estupim para ela acontecer? Será que você nesse momento acha que não tem perda e está tendo perda? Como que a gente pode manter bons níveis de massa magra? Qual a importância disso? Então uma série de dúvidas, questões vão aparecer nesse vídeo. Mais uma vez, pessoal, não será um vídeo curto, tá? Será um vídeo um pouco mais longo, então acompanhe até o final, porque eu vou contar para vocês estratégias que dispensam o exercício físico para preservar a massa muscular. Óbvio que para ganhar massa muscular vai precisar dele, do exercício. Qual é o melhor exercício? Vou falar para vocês. Qual é a melhor forma de fazer? Existe alguma metodologia diferente que vai me acelerar os resultados? Para quem que é indicado? Então eu vou falar muita coisa, tá? O mais importante é entender que existem perdas diferentes por objetivos diferentes. Então a gente tem que saber quando é cada uma e como conduzir. E como eu falei, cada causa tem uma conduta. Então a gente sabe a origem real do problema, a origem real da tua perda muscular, é fácil correr atrás. O que tem muita gente fazendo é o quê? Fazendo exercício físico desordenado, sem saber qual é a causa e continua aí perdendo o resultado. Tá bom? Depois dessa introdução, se você não me conhece, meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, sou osteopata, também trabalho com todos os conceitos da medicina funcional integrativa e nesse vídeo de hoje eu vou tentar trazer algo totalmente diferente para você sobre sarcopenia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se esse canal te é interessante, saber sobre dor, exercício, lesão, como melhorar sua qualidade de vida e longevidade, clica no botãozinho de se inscrever aqui embaixo. Se você acha que o vídeo vai ajudar seus familiares, clica no botão de compartilhar e manda na sua família. Ou então, pelo menos, dê um joinha. Se você gostou do conteúdo, dá o joinha, porque eu entendo que esse conteúdo te é interessante, eu faço novos conteúdos em cima desse contexto. E se você não tiver interesse nesse conteúdo, eu vou mudar a minha linha de raciocínio. Tá bom? Esse foi um vídeo que foi pedido por pacientes e foi pedido pelo pessoal também que segue os comentários de vocês. Gente, perda muscular. Primeiro, o músculo ele não é só um aparato locomotor, ele não é só uma estrutura para te mover. Né? Óbvio, se eu tenho um músculo que vai do ponto A ao ponto B, ele tem uma função de transferência de carga, que na verdade não é só do músculo, e é até mais do envoltório do músculo, que é aquela pelezinha que você vê ao redor do músculo, no meio dele, e que algumas pessoas confundem com gordura. Não é bem gordura aquilo ali. Né? Boa parte daquele tramejado que você vê, por exemplo, num bife, né? Você pega lá, por exemplo, um contrafilé, você vê aquele tramejado. Boa parte daquele tramejado não é só gordura, é tecido facial conectivo. O tecido facial conectivo é um tecido que envolve colágeno, elastina e uma série de outros compostos de nutrientes. Ele é fundamental para a transferência de carga. Então, os músculos do nosso corpo, os feixes musculares, eles são organizados um a um, em grupos, em malhas, em áreas, por fáscias. São as fáscias que transferem a carga. Então não é só o músculo, né? O músculo ele tem um fator sim contrátil, ele faz o deslizamento das fibras lá dentro, de actina e miosina, para gerar o deslocamento, né? Então existem pequenas estruturas, pequenas proteínas que fazem o deslizamento e aproximam e se afastam as estruturas, gerando o movimento que a gente conhece. Né? Esses filamentos eles são proteicos. Então, uma proteína, vamos do básico, uma proteína é um negócio grande que você quebra em microaminoácidos para construir sua proteína. Isso é um ponto importante para vocês entenderem. A proteína animal, que é uma das melhores que a gente pode conseguir, um boi, um porco, algo do gênero, tem uma absorção aproximadamente de 33%. Então, se você pegar uma carne de 100 gramas de carne, você vai ter ali dentro mais ou menos 32 a 35 gramas de proteína numa boa carne. Desse percentual, desses 32, vamos botar 30 para facilitar a conta, dessas 30 você vai absorver 33%, porque ela não é uma proteína igual à sua. Então a primeira coisa que vocês têm que entender em cima da sarcopenia, eu falei que esse vídeo ia ser longo, hein? Em cima da sarcopenia é entender que
Ou você come boas fontes de proteína animal, que é a melhor alternativa que você tem, né? Teoricamente, a melhor fonte seria a carne humana, mas isso seria canibalismo. Isso já foi visualizado, a gente teria uma absorção de 65%, mas seria canibalismo. Eu sei que é engraçado isso, mas foi visualizado isso. Então, boas proteínas, absorção 33%. Né? A carne humana seria 65% se consumida. Obviamente não é para ser consumida. Né? Porque não é igual à sua. Você é humano, você não é um gado, você não é uma ovelha. Então a proteína não é igual. Ela tem que ser quebrada e transformada em aminoácidos. A mesma coisa com os suplementos proteicos, que tem uma absorção por volta de 16%. Um dito whey protein é uma absorção de 16%. Você compra um scoop de 50, né? Vai tomar um scoop de 50, tem 45 de proteína lá dentro, mas é uma proteína que veio de uma fonte não animal. Ou melhor dizendo, o soro do leite, ele é sim uma fonte do leite animal, mas é todo um processo de modificação daquela proteína. Só que isso seria conteúdo para outro vídeo. Aquela proteína tem uma absorção aproximada, um NNU, de aproximadamente 16%. Ou seja, não é a melhor proteína do mundo para você consumir. Não é que não funciona, mas não é a melhor proteína do mundo. A boa proteína é carne e ovo. É ali que você tem que se localizar. Essa proteína vai formar aminoácidos. Esses aminoácidos vão construir as suas proteínas, que são as fibras de actina e miosina. E que, quando levadas ao estresse, vão aumentar em número e tamanho. Hiperplasia e hipertrofia, certo? Replicação de células e aumento das células, né? Que é o que vocês conhecem como ganho de massa. Então, entender que para você ter uma perda de massa magra, ele não é só uma questão mecânica. Eu tive um acidente. Vamos dar um exemplo. Eu tive um acidente e aí, né, perdi o movimento desse braço por 6 meses. Você vai ter perda de massa magra por desuso. Vamos imaginar que você fraturou o húmero e imobilizou o braço. Perda de massa magra por desuso. Você volta a empregar o desuso, a alimentação adequada, o músculo volta. Existe também a perda por desnervação. Desnervação, que é quando, por exemplo, a pessoa comprime lá o ciático, por exemplo, comprime o nervo motor e não consegue mais levantar o pé ou ficar na ponta do pé. O músculo, ele está perfeito, mas o nervo que inerva ele tem um dano. Então você tem que identificar, porque essa perda não se corrige com exercício e suplementação. Às vezes até cirurgia, às vezes são técnicas para descompressão do nervo. Então você tem que cuidar para não confundir sarcopenia, que é perda de massa magra, que está envolvendo muito mais uma questão de desuso e envelhecimento, mas principalmente envelhecimento precoce, as pessoas que não cuidam do seu padrão muscular, as pessoas mais de idade, com péssima alimentação, a gente vai falar sobre isso também, do que só as questões ligadas a traumas, tá bom? Então você pode ter perda por causa diferente. Desuso, como numa imobilização por uma cirurgia, por um trauma, alguma contusão, né? Então você fez uma cirurgia, teve que parar, ou teve um trauma, teve que parar, algo nesse sentido, por envelhecimento. Aí que está a grande sacada, meus queridos. A boa parte dos idosos que perde massa muscular é porque o corpo está usando o músculo como combustível, como energia, como estoque de aminoácidos, estoque de nutriente. Mas por que ele está usando estoque? Porque está faltando entrada. E aqui é a maior causa para vocês saberem corrigir. Se você come bem carne e ovo, e o seu estômago, por exemplo, é ruim, por um problema, sei lá, emocional, ou uma intolerância alimentar, ou porque você consome alimentos inflamatórios, você não vai absorver a proteína. A proteína ela precisa ser quebrada na boca e no intestino, e no trato intestinal, no caso do estômago aqui junto. Se você não tem um bom ácido no estômago, você vai ter prejuízos absortivos, que é o que acontece na maioria dos idosos. Por volta dos 40 anos de idade, você já tem uma diminuição do ácido clorídrico. Com 60, 70 anos, isso está péssimo se você não cuida na alimentação. Então, gente, a primeira coisa para recuperar massa é parar de perder. E parar de perder é garantir que você coma proteína com frequência, pelo menos 3 vezes por dia, carne e ovo, carne no termo geral, variada e ovo, e que você garanta uma boa absorção. Então, se você tem um problema gástrico, intestinal, você tem estufamento, inchaço abdominal, dificuldade de fazer cocô, né, constipação, ou diarreia demais, né, ou come alimentos crus e pode estar com uma parasitose, se você tem problemas ligados ao fígado, tudo isso vai impactar na absorção dos nutrientes. Não adianta você comer e não absorver. Comer e não absorver é como se você não tivesse comido. Então, a primeira coisa, primeira conduta, não use seu músculo como reserva. Se você é idoso, você está usando o seu músculo como energia, você está usando o seu músculo como doador de aminoácidos para o sistema de defesa. O músculo ele é uma reserva de nutrientes para os leucócitos, para o sistema de defesa.
Então, músculo, ossos, pele, ligamento, unha, cabelo, tudo isso, entre aspas, pode ser degradado, pode ser degenerado para virar alguma substância para melhorar seu cérebro, melhorar seu coração, melhorar seu intestino, melhorar seu estômago, melhorar o que é mais vital. Pare de perder esses tecidos descuidando, então, vamos dizer assim, descuidando do seu estilo de vida. Você primeiro precisa focar em curar o seu corpo, curar o seu estilo de vida, sua alimentação. Você precisa arrumar os seus órgãos. Repito, se você tem problemas gástricos, corrija primeiro o problema gástrico. Se tem problema intestinal, corrija primeiro o problema intestinal. Não adianta você tomar nenhum tipo de suplemento para a recuperação de massa muscular, seja um whey protein, um aminoácido, um pré-treino, um pós-treino, uma creatina, o que for. Você não vai ter resultado. O seu resultado vai ser pífio, talvez. Entenda? Ok? Então vamos lá. As causas mais comuns, como eu falei, são traumas, são cirurgias e o envelhecimento quando há um prejuízo absortivo. Essas são as causas mais comuns. Qual é o melhor exercício, doutor, para quem tem sarcopenia? Depois eu vou falar dos suplementos, pessoal. Falei para vocês que eu vou dar soluções que não dependem de exercício físico. Mas é incoerente falar para as pessoas sobre sarcopenia e não citar exercício físico. É sabido que pessoas que fazem exercício físico de resistência no longo da vida têm menos perda muscular. Automaticamente tem um sistema imune melhor, tem uma degeneração articular menor, tem uma perda de cognição e concentração melhor. Porque, óbvio, o exercício físico ele envolve uma série de mecanismos de desintoxicação, desinflamação, melhora do fluxo de fluidos, melhora do clearance cerebral. Clearance seria a limpeza dos resíduos cerebrais, né, do processo de metabolização dos nutrientes. Então, quando a gente fala do exercício físico, gente, a gente está falando de uma otimização de todo o organismo. Não quer dizer que a massa muscular especificamente por si só, ela é a responsável pelo envelhecimento. Não é, é o exercício. O que isso quer dizer? Se eu pegar uma pessoa idosa e implantar nela músculo sem exercício, ela não vai ter esse mesmo resultado do que se eu fizer ela construir esse músculo. Tá entendendo? Porque é o processo de construção que dá longevidade. Ok? É interessante isso. Uma pessoa que é idosa, sei lá, 75 anos de idade e tem um bom shape, como diz o povo, ela não pode comer porcaria, né? Ela não pode estar inflamada nem intoxicada. Estão entendendo? É um cenário que anda junto. Então, se você quer realmente melhorar a sua condição muscular e prevenir a sarcopenia, você precisa ir atrás de exercícios resistidos, exercícios de carga, que promovam aí em torno de 70%, 80% da tua carga máxima. Nós estamos falando de musculação pesada, querido seguidor. Musculação pesada, ok? Se chegou na altura desse vídeo, já está entendendo um pouquinho do conteúdo, clica no botãozinho de curtir e segue para as dicas que terão no final. Tem mais dica no final que eu vou falar sobre suplementação. Então não esfria, vai até o final que você vai gostar do conteúdo. Então, exercício resistido. Eu trabalhei com academia há mais de 10 anos, de 2009 até 2019, por ali assim, uns 10 anos mais ou menos. E posso dizer para vocês, os clientes que tinham mais resultado, eram aqueles que, sim, vinham para uma adaptação, começavam de baixo, mesmo os idosos, mas não se cansavam de aumentar a carga, aumentar a intensidade, trabalhar com ciclo. Então eles faziam ciclos de recuperação, ciclos de mais resistência, ciclos de mais força. Então é você pegar um bom personal trainer, trabalhar todas as valências musculares, mas numa musculação. Aumentar a massa magra, ganhar massa, hipertrofia, volume. Faz um exame de composição corporal, faz um exame de bioimpedância, aquele que você conseguir fazer e pagar. Faz e avalia se você está ganhando massa magra, pois esse depósito de vamos dizer assim, de proteína, né, esse depósito de aminoácidos, vai lhe ser útil no futuro. E é mais difícil se manter no futuro, ou melhor, é mais difícil recuperar no futuro. Então o bom é manter e não perder, tá? É tentar perder o mínimo possível com o envelhecimento. Então, daria para citar um monte de exercício, mas seguramente uma boa musculação bem orientada é a melhor alternativa, com carga. Não é exercíciozinho aeróbico, ficar passeando na rua, caminhando com o cachorro ou ir fazer pilates. Não é que faz mal, não faz mal, mas não é a solução para a sarcopenia. A solução é aumento de carga, é aumento de massa, é estresse muscular, é exercício intenso, entendeu? Só que não tem como você correr a 300 por hora com o carro se o combustível é ruim. Então você tem que voltar para aquilo que eu falei, a alimentação. É você comer de manhã cedo uma boa fonte proteica, boas fontes de gordura boa, como abacate, coco e frutas, no geral. É você ter uma boa alimentação que estimule a microbiota intestinal, então folhas verdes, né, oleaginosas, tudo, para nutrir a tua microbiota, para tu receber os nutrientes. Não adianta tu comer, se tu não absorve. O idoso ele deveria pelo menos pensar em tratar o estômago, melhorar a função intestinal e limpar o fígado. Isso seria o básico.
Todo esse processo, esse passo a passo, você encontra no site da Therapy. Aqui embaixo tem um link. Lá tem produto específico para quem tem problema gástrico, específico para quem tem problema de intestino delgado e intestino grosso, para fígado e para toxina. Se você normalizar seus órgãos e ingerir boas fontes de proteína, aí você vai prevenir sarcopenia, associada ao exercício físico. Né? Se você não normalizar seus órgãos, só enfiar proteína para dentro, existe uma grande chance de você até aumentar marcadores inflamatórios, oxidantes e piorar. Então não faz sentido, ok? O músculo precisa ter um estresse, ele precisa ter todo um volume de carga, mas ele precisa ter condição para se regenerar. Aí entram as suplementações. Quais que eu gosto de utilizar se eu não estivesse avaliando um paciente e quisesse beneficiar ele da sarcopenia? Eu usaria pelo menos um anti-inflamatório sistêmico, porque esse paciente tem uma grande chance de estar inflamado. Tá todo mundo, gente, um pouco inflamado, intoxicado e desnutrido. Então, além das dicas que eu dei de saúde aqui, eu utilizaria um anti-inflamatório natural para que otimizasse os processos de desinflamação e antioxidação. Você poderia usar um simples ômega 3, já seria bem bacana. 1 grama até 2 gramas ao dia, depende do paciente, tá? Ou então, pelo menos 1 grama ao dia, né? Mas daria para usar mais. Os estudos são conduzidos até com 3 gramas ou mais de ômega 3. Se você não sabe o que usar. Mas eu gosto de usar um produto anti-inflamatório natural que é mais completo, que você pode usar 2 cápsulas por dia. Um produto chamado Inflaminous Care. Tem no site da Therapy aqui embaixo. Para desinflamar. Faz um processo ali de 30, 40 dias, comendo mais carne, mais salada, menos carboidrato e usando o Inflaminous Care por 45 dias. Você vai dar uma limpada, uma desinflamada. Você não vai desintoxicar nem nada, você só vai dar uma desinflamada. E aí sim você começa com uma atividade física resistida e no pós-atividade física, aí sim, no pós-atividade física, eu sugiro usar um mix de aminoácidos essenciais. É um mix completo. Esse mix, pessoal, hoje o bom, aquele que eu uso, ele é manipulado. Se você quer ter acesso a esse produto, você vai ter que mandar uma mensagem para o meu consultório com o seu nome e conversar com a minha secretária para ver como a gente pode te fornecer. Tá? É um produto muito útil. Agora, Murilo, eu não tenho condições disso. Cara, existem nas lojas de suplementos uma série de aminoácidos essenciais. Procure. Tem uns vendidos ali de consumo. Não é o mesmo que eu vou te dizer, que eu te citei. Não é mesmo. Mas procure. Outra alternativa muito boa é utilizar a própria creatina. A creatina hoje em dia vem sendo estudada muito mais para sarcopenia do que para treino. Mas você pode usar ali de 3 gramas, no máximo 5 gramas por dia, tanto no pré, quanto durante, quanto após. Escolha um momento, né? Não vai me usar 3 gramas nos 3 momentos, vai dar 9. Não. Usa 3 gramas ou antes, ou durante, ou depois. Vai ter benefício. Eu sugiro antes, tá? Antes. Você pode usar creatina. A creatina ajuda muito na preservação da massa muscular e na recuperação da sarcopenia, associada ao exercício físico, alimentação anti-inflamatória e melhora de todo o processo absortivo dos órgãos que eu citei anteriormente. Mais uma vez eu digo para vocês, não adianta tomar creatina se tu inflama o teu intestino diariamente. Tu tem que saber o que está te inflamando. Não adianta tu tomar creatina se o teu fígado está intoxicado com metal pesado. Não vai funcionar. O resultado vai ser menor, vai ser menos relevante. Entendeu? Não é que não vai funcionar, vai ser menos relevante. Então, as minhas anotações aqui. Musculação resistida, ingestão de gorduras boas, abacate, coco, castanhas, nozes, semente, amendoim, azeite de oliva e gordura da carne. São as gorduras boas que vão dar combustível para você funcionar. Agora, a estrutura para o seu corpo é aminoácido. Então aí eu utilizo um aminoácido essencial, que é o Mix Right, é uma farmácia que faz para nós sobre medida, e um produto anti-inflamatório que é o Inflaminous Care. Ambos você consegue no nosso suporte e nos links da Therapy aqui embaixo. Melhor alternativa de exercício, musculação resistida, tá bom? E as causas principais para esses problemas são distúrbios gastrointestinais. É o paciente que tem gastrite, é o paciente que tem refluxo, é o paciente que tem intestino preso, é o paciente que tem intoxicação hepática. Se você não tratar isso, meu querido, você nunca vai melhorar a sua vida, tá bom? Espero que vocês tenham entendido um pouco desse vídeo, consigam aplicar um pouco dessas técnicas. Muito mais daria para ser falado, daria para ficar mais de 1 hora aqui falando com vocês, mas o meu compromisso é um vídeo de 20 minutos para orientar vocês sobre como evitar a sarcopenia. O que eu falei se aplica a atleta, a idoso, a jovem, a todo mundo. Eu aplico muito dessas técnicas e outras várias estratégias de biohacking para longevidade e qualidade de vida. Se você quer saber mais sobre essas técnicas, agende uma consulta online comigo, tá? Se você quiser exercícios, aqui embaixo tem material. Tudo o nosso suporte pode te ajudar, tá bom? Ficou com dúvida? Me segue no Instagram que lá eu respondo caixinhas todos os dias. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o vídeo da semana que vem.